Então, hoje nós vamos para a segunda aula, já vamos iniciar o conteúdo, né? E eu quero começar afirmando para você que uma coisa é certa: o cristão que não ora, se ele não caiu, é só questão de tempo ele cair. Eu quero fazer uma conexão com o que a gente começou falando na semana passada. Então, quando a Bíblia diz vigiai e orai, para quê? Para que não caia em tentação. Então, a Bíblia está dizendo que se eu não vigiar e eu não orar, o que vai acontecer? Vai cair em tentação. Vigiar fala o quê? Fala de você se livrar das distrações, de você conseguir identificar aquilo que te impede, sabe? Aquilo que está te fazendo te perder o foco, que está te fazendo, impedindo você de ter constância, sabe? Você identifica os empecilhos, elimina, e aí então você ora. Ele diz vigiar e orar. E para quê? Para que você não caia em tentação. Porque o cristão que não ora, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Isso é fato, não é. Agora eu faço como um amigo meu, não é praga que ninguém está jogando, não. É Bíblia, é princípio. Princípio, se você não cumpre, não adianta, as coisas vão acontecer. Se você cumpre, você vai colher a consequência boa do princípio. E se você não cumpre, você vai colher as consequências ruins. Isso é fato, isso está claro para nós em toda a Bíblia. Então, o cristão que ora, ele deixa gradativamente, ele vai deixando de pecar. E o cristão que peca, gradativamente vai deixando de orar. Olha que coisa interessante. Então, se você vai se envolvendo cada vez mais com Deus, quanto mais você ora, quanto mais você se envolve com Deus, mais você vai se distanciando do pecado. E quanto mais você se envolve com o pecado, com as coisas erradas, mais você vai se distanciando de Deus. Ou será que você não percebeu que quando a pessoa começa a fazer alguma coisa errada, ela mesma já começa a se afastar? Ela começa a se afastar dos amigos que são crentes, ela começa a se afastar da igreja, ela começa a se afastar por quê? Porque ela já está ali muitas vezes, às vezes ainda nem consumou, mas na mente dela, né, a mente dela já foi dominada, né, pela decisão, pelo desejo do pecado. Então, o cristão que ora, ele se afasta cada vez mais do pecado, e o cristão que peca, ele se afasta cada vez mais da oração. E aí, quando Jesus nos adverte sobre essa necessidade da gente vigiar e orar, é exatamente com esse propósito, né? Ele está dizendo, se não orar, vai cair. E cai mesmo, gente. Não tem jeito. E não é só a questão de cair. Se você não orar, o que acontece? Você vai ser vencido pelas adversidades. Eu sempre falo que nem tudo que nos derruba ou que nos paralisa é pecado. Paulo, ele vai dizer que nós devemos nos livrar do pecado e de todo o embaraço. Então, tem coisas que não necessariamente são pecado, mas nos atrapalham, sabe? São coisas que atrapalham o nosso crescimento. Então, a falta de oração não só nos leva ao risco e à certeza, né, de que você vai cair, como te leva também a ser vencido, às vezes, por lutas, por batalhas, por adversidades, que se você tivesse tendo uma vida de oração e de intimidade com Deus, você venceria. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu já vi, querido, você deve saber, você deve conhecer, porque a mídia está aí para isso, grandes pregadores, grandes cantores, sabe, cheios de talento, caírem. Quantos e quantos a gente não viu? Agora, eu nunca ouvi falar de uma irmãzinha do coque, a irmã do círculo de oração, cair. Você percebeu? Então, não é título, não é fama, não é status, não é isso que nos mantém de pé diante de Deus. É a oração que nos mantém de pé. Sabe? E a culpa não é do diabo. Muita gente coloca a culpa no diabo. Ah, o diabo. Gente, o diabo não presta, o diabo não vale nada. Mas nem tudo é culpa dele. Eu vou te dizer por quê. Porque a Bíblia diz que em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Então, se eu não estou em Cristo, é uma decisão minha. Se eu não tenho uma vida diária de oração, de intimidade com Deus, de leitura da palavra, para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer as adversidades,
a responsabilidade é minha, não é do diabo. O diabo ele tem poder mais do que eu e do que você, mas ele não tem mais poder do que Deus. Então, se eu estou andando sozinho, se eu não estou me alimentando, me fortalecendo espiritualmente como eu deveria, a culpa não é do diabo. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, né? Então, ele nunca vai nos vencer se nós estivermos em Cristo. Ele nunca vai nos vencer. Ele pode vir com as estratégias que vier, ele pode vir com as propostas que vier. Então, ele nunca vai ter êxito com você se você estiver em Cristo. Agora, quando o diabo quer nos derrubar, quando ele quer ter acesso à nossa vida, a primeira coisa que ele vai tentar destruir é o quê? É a sua vida de oração. É por isso que é tão difícil você ter constância e disciplina numa vida de oração. Se você tentar fazer outras coisas todos os dias, você vai conseguir com muito menos dificuldade do que ter uma vida de oração. Por quê? Porque o diabo, ele age exatamente nisso, porque ele sabe que se você tiver uma vida diária de intimidade com Deus, acabou para ele na sua vida. Ele não vai ter espaço na sua vida, né? Então, se ele destruir a sua vida de oração, ele já fez mais do que a metade. Ele já percorreu mais da metade do caminho. Então, a grande batalha, presta atenção que eu vou te falar, a grande batalha sempre vai ser pela minha e pela sua vida de oração. Essa vai ser a grande batalha. Quem vencer essa grande batalha, vence a guerra. Se você vencer a batalha pela sua vida de oração, ou seja, se você não se deixar vencer pelo cansaço, pela preguiça, pelo sono, pela inconstância, pela procrastinação, se você não se deixar vencer por isso, se você permanecer orando, independente, não senti nada, mas vou continuar orando. Ontem eu não senti nada, mas amanhã eu vou orar de novo. Não é sobre sentir, não, é sobre se relacionar. Se você vencer a batalha pela sua vida de oração, você vence todas as outras. Quando você vê alguém jogando a toalha, é porque ele já perdeu na vida dele de oração. Então, a gente precisa entender isso. A oração que gera resultados, a oração que gera conquista, sabe, é a oração constante, é a oração diária, é a oração persistente, é a oração insistente. Essa é a oração que gera resultados. Não é aquela oração que... Deixa eu ver que deu uma travada aí. Não, né? Ok. Então, a oração que vai gerar resultados é a oração consistente, é a oração permanente, é a oração que você insiste, que você não desiste. Porque tem gente que ora, só que tem gente que, assim, ora um dia, 2 não, depois ora de novo. Tem gente que um dia e ora, quando vai orar, cheio de distrações, né? Então, assim, as orações rápidas, elas são muito importantes. Aquelas orações que a gente faz durante o dia, a oração que você faz quando vai comer, quando você acorda, quando você levanta, elas são muito importantes. Mas eu estou falando de um tempo de intimidade com Deus. Sabe, eu estou falando ali de pelo menos 45 minutos, né? Como a gente viu naquele esquemazinho de oração que o pastor Hernani Santos nos ensinou, né? Você começa ali pela cruz, confessando, depois se arrependendo, buscando a presença do Espírito Santo, depois você vai adorar a Deus, vai buscar a presença dele, depois você vai ler e meditar na palavra. Já foi 45 minutos no mínimo. O problema é que a gente entende por oração só o fato da gente querer buscar Deus para pedir. E não é só isso. Né? A gente sabe que o relacionamento com Deus envolve outras coisas. Então, a oração que gera resultados é a oração constante. Sabe, as orações curtas, elas dão alívio imediato, mas uma vida de oração nos dão resultados permanentes. Olha só, as orações curtas, aquelas orações rápidas que a gente faz no dia a dia, elas nos dão alívio imediato, mas as orações permanentes, aquilo que você ora todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, elas vão nos dar resultados permanentes. E Jesus nos ensinou isso naquela parábola do juiz iníquo. Né? Você deve lembrar da parábola, onde ele diz que o juiz decidiu julgar a causa da mulher, por quê?
por causa da insistência daquela mulher. E olha que o juiz era ímpio. O juiz não era crente. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela insistiu tanto que o juiz disse, por causa da insistência dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. Então, nós temos perdido muitas causas por falta de insistência, por falta de perseverança. Sabe, nós temos perdido muitas guerras, muitas batalhas por falta de insistência, por falta de perseverança. Você começa, aí daqui a pouco não vem o resultado que você queria, na hora que você queria, e você desiste. Você para pelo meio do caminho. Aí, depois de um tempo, você começa de novo, aí a coisa não acontece rapidamente, como a gente viu na semana passada, que isso leva um tempo, aí você para de novo. Então, tem muitas lutas, tem muitas famílias, tem muitas pessoas se perdendo, sabe? Tem muitos ministérios morrendo por falta de insistência, por falta de uma oração como a daquela mulher, que insistiu até que o juiz julgasse a sua causa. Então, é por isso que muita gente não vive essa vida vitoriosa. Então, o segredo, mais um dos segredos para viver uma vida vitoriosa em todas as áreas, não só sobre o pecado, mas sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre as adversidades, para ver portas se abrindo, sobre a enfermidade, sabe? Mais um dos caminhos é o quê? Não é qualquer oração que vai trazer grandes resultados, mas é aquela oração permanente. É a oração insistente, é a oração com perseverança. A sua estatura espiritual sempre vai ser determinada pela tua vida de oração. A tua estrutura espiritual sempre vai ser determinada pela tua vida de oração. E, gente, é tão simples da gente entender isso. Quando a gente faz um paralelo com a nossa vida física, por exemplo, se você pegar duas pessoas e elas começarem a ir para a academia no mesmo dia, daqui 4 meses, uma foi todos os dias, durante os 4 meses. A outra, ela ia um dia sim e outro não. Então, ela foi a metade do que a outra foi. Se colocar 2 pesos para aquelas pessoas levantarem, quem vai conseguir levantar um peso maior? É lógico que a pessoa que foi 4 meses todos os dias, ela vai ter uma estrutura, uma força que a outra não tem. Isso é lógico. Por quê? Por causa da constância, por causa da consistência. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Nós precisamos entender isso, que a nossa estrutura espiritual, ela é definida pela nossa vida de oração. Ela é definida pela nossa vida de oração. Sabe, o diabo, ele não tenta destruir sua vida de oração, ele age antes dela começar. Na verdade, na vida de muitas pessoas, ele já age antes dela começar. O diabo, ele aplica uma vacina contra a oração, que é para você nem começar a sua vida de oração. Ele aplica a vacina da preguiça, ele aplica a vacina da distração, a vacina das desculpas, sabe? Tem a vacina chamada falta de tempo, tem a vacina chamada vou dormir mais um pouquinho, tem a vacina chamada depois eu oro, tem várias vacinas. Por que vacina? Porque é preventivo. O diabo, ele já trabalha de maneira preventiva para você nem começar a orar. Porque ele sabe que se você começar a orar, ele já começa a ter problema. Ele já começa a perder espaço na sua vida, você já vai começar a desfrutar, você já começa a se fortalecer. Então, ele já age de maneira preventiva, ele age antes da sua vida de oração começar. Então, sua vida de oração é mais importante do que as suas obras. E isso fica muito claro para nós quando a gente lembra do que Jesus fala para um grupo de pessoas, que ele diz assim: vocês em meu nome curaram, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram tantas coisas. E ele diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Então é perfeitamente possível você estar fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Porque, queridos, preparar uma mensagem hoje, você não precisa de vida de oração para preparar um sermão. Você pode ir na internet pegar. Você não precisa de vida de oração hoje para você
fazer muitas coisas. Agora, para você ter uma vida de vitória sobre o pecado, sobre as adversidades, sobre as lutas, aí só uma vida de intimidade com Deus. Por que as pessoas caem? Por que pessoas que às vezes a gente vê que ministerialmente, né, estão ali num nível ministerialmente, mas daqui a pouco caem? Porque a vida de oração é o único caminho para nos sustentar. E Jesus ele deixa isso muito claro. Conhecer alguém fala de ser íntimo. Jesus diz: eu nunca conheci você. Jesus ele não descredibiliza as obras que eles fizeram, mas Jesus descredibiliza a intimidade que eles tinham com ele. Jesus diz: olha, vocês fizeram muitos milagres, e ele não tira o crédito dos milagres, mas ele tira o crédito da intimidade. E conhecer, quando ele diz eu nunca vos conheci, ele está dizendo vocês nunca tiveram intimidade comigo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está na igreja sem Deus, a gente pode estar no altar sem Deus, a gente pode estar liderando sem Deus, a gente pode estar pastoreando sem Deus, a gente pode estar fazendo a obra de Deus sem Deus. E se ele não nos conhece agora, olha que coisa forte. Se ele não nos conhece agora, ele não vai nos conhecer na eternidade. Se ele não sabe quem eu e você somos agora, ele também não vai reconhecer quem nós somos depois. Porque a Bíblia diz que só vai herdar a eternidade com ele quem já viver com ele aqui na terra. Ou você vai ser conhecido dele desde aqui, ou você nunca vai ser. Gente, isso é muito forte, isso é muito importante. Se você não é alguém que tem intimidade, que tem relacionamento com Deus diariamente, a ponto dele te conhecer e de você conhecê-lo de maneira íntima, ele também não vai te conhecer na eternidade. Mas eu creio que até o final dessa série de aulas, até a 5ª aula, o meu desejo, sabe, é que você possa entender isso. Sabe, o meu desejo é que você... O meu desejo, na verdade, é de matar você. Mas calma, matar sua carne, né? Matar sua natureza humana, matar o seu sono, matar sua preguiça, matar as desculpas, matar as distrações, para que você possa, então, sabe, viver essa vida de intimidade, se tornar um homem e uma mulher de oração, sabe, e viver o teu chamado, viver o teu propósito, sabe, ver a tua família vivendo o propósito dela, sabe, ver a tua família sendo alcançada, a tua família sendo salva, a tua família sendo transformada. Mas isso só é possível através da nossa vida diária de oração. Porque se nós não nos santificamos ou nos tornamos mais cheios de Deus a cada dia por causa do nosso chamado, por causa da nossa missão, nós vamos acabar sendo levados para o inferno por causa dela. Porque às vezes a gente acaba confundindo e deixando que aquilo que a gente faz para Deus, a gente acha que vai garantir a nossa eternidade. E aquilo que nós somos em Deus, o nosso relacionamento com Ele, é o que, na verdade, é mais importante nesse processo. Deus, ele decidiu, ele escolheu na sua soberania governar a mim e a você, governar o seu povo, a sua igreja pela oração. Foi essa maneira que Deus escolheu governar o seu povo. Sabe, quem não ora não tem o governo de Deus. Se você é uma pessoa que não ora constantemente, você não vive segundo a vontade de Deus, você vive segundo a sua vontade. E tem muitas coisas na sua vida que você não gostaria que tivesse. Tem comportamentos que você não gostaria de ter. Tem coisas que você gostaria de fazer e você não consegue. Tem coisas que você não gostaria de fazer e você continua fazendo. Por quê? Porque quem está no governo da sua vida não é Deus. É você. E por que Deus não está governando a sua vida? Porque você não tem uma vida de oração. Porque Deus só governa a vida de quem ora. Porque quem não ora não tem intimidade. Ó, presta atenção. A Bíblia fala que tem águas rasas e tem águas profundas. Quando a Bíblia fala de águas rasas e águas profundas, ela está falando de níveis de intimidade com Deus. Quando você está caminhando com água no tornozelo, é você quem decide a direção que você vai. No momento que você não toca mais no chão, no momento que você está em águas profundas, quem te conduz é a correnteza, não é mais você.
É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Quando você está numa vida de intimidade com Deus, não é mais a tua vontade que te conduz. Você passa a ser conduzido e governado pela vontade de Deus. Você não tem vontade de perdoar, mas você perdoa. Você não tem vontade de pedir perdão, mas você pede perdão. Você não tem vontade de confessar, mas você confessa. Você não tem vontade de pedir ajuda, mas você pede. Você não tem vontade de ajudar, mas você ajuda. Por quê? Porque não é mais a sua vontade. A partir do momento que você passa a ter uma vida de oração, você passa a ser governado por Deus. Então, consequentemente, quando você passa a ser governado por Deus, você vai viver também o que Deus tem para você. E quem não ora e não é governado por Deus acaba vivendo perdido, sem governo, sem direção. Quantas e quantas pessoas estão vivendo uma vida completamente sem direção? Não sabe o que quer da vida, não sabe o que fazer da vida, não sabe se casa ou se compra bicicleta, sabe? Não sabe o que fazer da vida, está sem direção. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Porque lá no secreto, Deus dá direção, Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento, Deus dá instrução. Quando você lê a palavra, Deus fala contigo, Deus te dá direção, Deus te dá instrução através da palavra. Mas você não ora, nem tem leitura da palavra, de onde vai vir a direção? Da tua mente. Então você passa a ser governado pelas tuas emoções, você passa a ser governado, sabe, pelos teus princípios, pelos teus valores e não por aquilo que a Bíblia diz. Só há uma maneira de você ser governado por Deus, ter a direção de Deus, sabe, e caminhar em direção a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que é através de uma vida de oração. Falta de oração é oração ao Deus errado. Forte, né? Porque quando eu não oro, presta atenção, falta de oração é oração ao Deus errado. Porque quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus que eu sou o meu Deus, que eu não preciso dele, sabe? Eu não preciso de outro Deus, eu não preciso da direção de outro Deus, eu não preciso do ensino de outro Deus, eu não preciso do confronto de outro Deus, eu não preciso, eu me basto. E quando eu me basto, quando eu sou autossuficiente, eu me torno meu próprio Deus. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida se torna idolatria. Tem gente que idolatra a si mesmo, tem gente que se acha autossuficiente, ele mesmo se basta. E você pode até não pensar assim, você pode até não dizer isso para as pessoas, você pode até não dizer isso para Deus, mas quando você não ora, você está dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor. Eu não preciso da tua direção, eu não preciso da tua força, eu não preciso da tua instrução. Então, a falta de oração é uma oração ao Deus errado. É uma oração a si mesmo. Sabe, nossa falta de oração, querido, ela envia muitas mensagens para Deus. O fato da gente não buscar a Deus, o fato da gente não ler e meditar na palavra, a gente está passando, a gente está transmitindo muitas mensagens. Mensagem de autossuficiência, do orgulho, da soberba, sabe, do descaso para com Deus. Tudo isso a gente está comunicando. Falta de importância. Porque como assim que Deus é a coisa mais importante da minha vida? Como que eu dependo de Deus e eu não busco a Deus? Você consegue me explicar isso? Você acreditaria numa pessoa que chegasse para você e dissesse assim: olha, o teu conselho, a tua palavra, a tua opinião é a coisa mais importante da minha vida. Só que ela nunca perde a tua opinião. Ela vive como se você nem existisse. Você acreditaria no que ela disse para você? Claro que não. E por quê? Porque as atitudes dela já estão comunicando algo para você. Uma pessoa que não te pede conselho é porque a tua opinião não é importante. Ou ela acha que você não pode ajudá-la, ou ela não confia que você a ame o suficiente para orientar da melhor maneira. Em algum nível, ela não acredita em você. Porque quando a pessoa acredita, a pessoa pede opinião, a pessoa busca direção. Em Ezequiel 22:30, a gente vê uma cidade sendo destruída porque não houve ninguém que se colocasse na brecha para orar por aquela cidade. Uma cidade inteira é destruída. Sabe, o povo de Israel ficou 400 anos de escravidão no Egito. E a Bíblia diz que depois de 400 anos eles oraram. Êxodo 3, versículo 7 vai dizer que o povo orou e Deus responde enviando Moisés. O povo ora no Egito e Deus responde no deserto.
mas o povo foi buscar Deus depois de 400 anos. Tem gente que está sofrendo, está sendo dominado, está sendo escravizado por sentimentos, por comportamentos, por atitudes, sabe, por pensamentos, está sendo escravizado por alguma coisa, mas não entendeu ainda que é só você começar a ter uma vida de oração para Deus vir com a libertação, para Deus vir com a mudança, para Deus vir com a transformação. Então, o povo ora e Deus diz para Moisés: desce ao Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Se o povo tivesse orado antes, né? Então, como eu falei antes, uma cidade inteira foi destruída, porque a Bíblia vai dizer que não havia um sequer para orar pela vida daquela cidade. Tem muita gente, tem muitas pessoas se perdendo, tem muitas pessoas indo para o inferno, tem muitos casamentos acabando, sabe? Tem muitas pessoas indo para a droga, tem muitas pessoas escravizadas. Por quê? Porque nós não temos orado por elas. Porque o nosso desafio da nossa vida de oração não é só por nós, mas é também pela vida de outras pessoas. Tem pessoas que talvez já tivessem se convertido, se você estivesse orando por elas todos os dias. Tem pessoas que eu oro por elas há 25 anos, desde que eu me converti. Tem outras que eu oro há 17 anos, desde que eu voltei do seminário. E nós temos visto agora, recentemente, algumas coisas acontecerem, como fruto de orações que começaram há 17 anos atrás. Nós temos visto Deus começar a agir no meio da nossa família, no meio de amigos, sabe, na vida de pessoas que nós oramos há décadas. Mas nós não paramos, eu não parei de orar. Mesmo não vendo resultado, pessoas foi com raiva de mim lá atrás, depois se aproximaram de novo, depois ficaram. Essa semana passada eu estava com o João Marcos, quero contar esse testemunho para vocês, eu estava com o João Marcos, e um amigo meu me ligou. E quando ele me ligou, que eu vi que era ele, eu falei para o João Marcos, uma chamada de vídeo. Falei: João Marcos, ele está bêbado. E aí eu atendi. E ele estava realmente assim numa situação. E ele começou a falar: ô, meu amigo, preciso de ajuda, cara, estou aqui sozinho em casa e tal. Por que eu falei que ele está bêbado? Porque toda vez que ele está, ele me liga. Mas só que é alguém que lá atrás não me respeitava como cristão, como pastor, que zoava, sabe, que não levava a sério. E sabe o que ele faz hoje? Hoje ele liga para mim pedir ajuda. Eu falei: meu amigo, tudo bem, que bom falar com você, estou aqui para te ajudar. Convidei ele para ir na igreja domingo, ele não foi, mas eu continuo orando. Por quê? Porque Deus já começou a mover. Então, a grande questão é que a gente às vezes desiste. Quando a gente não vê o resultado imediato, a gente desiste. Sabe, tem sonhos indo por água abaixo porque você parou de orar. Tem filhos se perdendo porque os pais não oram pelos filhos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você não consegue orar todos os dias pelos teus filhos, por falta de oração. É lógico que não quer dizer também que se você orar, seus filhos não podem errar, não podem em algum momento se afastar, mas eu vou te garantir uma coisa: se você não parar de orar, eles voltam. Não tenha dúvida disso. Então, tem muita coisa indo por água abaixo por falta de alguém na brecha, por falta de alguém que esteja ali na presença de Deus, intercedendo. Deus disse que se tivesse alguém, uma pessoa só, orando pela cidade, ela não teria sido destruída. Sabe, fracasso na oração é fracasso em todas as outras áreas da sua vida. Grava isso aí: fracasso na sua vida de oração é fracasso em todas as áreas da sua vida. Perder a batalha pela sua vida de oração é perder a batalha em todas as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque é em oração que você aciona o nome de Jesus, é em oração que você aciona o sangue de Jesus, é em oração que você aciona a sua fé para operar milagre, é em oração que você recebe direção, é em oração que você recebe instrução, é em oração que você toma decisões corretas, é em oração. Tudo isso acontece em oração. É em oração que você move a mão de Deus, é em oração que o poder de Deus se manifesta. Tudo acontece através da oração. A maneira que Deus escolheu para governar o seu povo e para ser ouvido pelo seu povo foi a oração.
Será que você consegue entender o nível de importância disso para a nossa vida? Será que você consegue relacionar a importância disso para viver uma vida vitoriosa? Você percebe que todo mundo quer viver uma vida de vitória. Quem que não quer viver uma vida de vitória sobre o pecado, sobre a vida financeira, sobre os problemas financeiros, sobre os problemas emocionais? Todos nós queremos. Mas a questão é que a gente não quer trilhar o caminho que nos leva a essa vida de vitória. Então, a gente é em oração que tudo isso acontece. E aí, quando a gente percebe que o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, tudo é acionado através da oração, aí a gente acaba percebendo onde está a resposta, por que a gente é fraco, por que a gente vive murmurando, por que a gente vive ansioso, por que a nossa fé, por que a gente tem medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que a gente tem medo de entregar nossa vida para Deus? Por que a gente tem medo de abandonar o pecado? Por que a gente tem medo de obedecer a palavra? Sabe por quê? Falta de uma vida constante de oração. A resposta para a pergunta por que a gente não vive essa vida vitoriosa está exatamente na falta de uma vida constante de oração. Até a obra de Deus, como eu falei antes, pode virar um ídolo se ela tomar o lugar de oração na minha vida. Ah, eu não preciso mais orar porque eu sou pastor. Ah, eu não preciso mais orar porque eu vou pregar, então eu só preciso orar quando eu for pregar. Não, então o meu ministério, a obra de Deus, acabou prejudicando minha intimidade com Deus e isso acaba virando idolatria na minha vida, virando um ídolo na minha vida. Agora, por que nós não oramos como deveríamos? Até aqui a gente falou e refletiu que realmente a realidade é essa, queridos. Infelizmente, eu acho que 80% dos cristãos hoje não têm uma vida diária de oração. E eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Infelizmente, muitos pastores hoje não têm a vida de oração que deveriam ter. Como um dia eu também já não tive. E se eu não tivesse entendido isso, aprendido isso e começado a praticar isso, eu não estaria aqui ensinando para você. Então, infelizmente, a grande maioria vive essa ausência da vida de intimidade com Deus, diária, constante. A maioria das pessoas vive na correria do dia a dia, sabe? Tempo para tudo, menos para ter o tempo. Negociam tudo, quando na verdade deveriam priorizar a sua vida de intimidade com Deus. Agora, por que nós não oramos como deveríamos? Eu quero citar alguns motivos aqui para você identificar o que nos impede de ter essa vida de oração que nós deveríamos ter. Primeiro, por causa da negligência. E a Bíblia vai dizer assim: ai daquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Negligência fala de irresponsabilidade. Nós somos negligentes no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque só depende de nós. Só depende de mim e de você. É algo que você não depende do seu pastor, você não depende do seu marido, você não depende da sua esposa, você não depende do seu pai, você não depende dos seus filhos. Você só depende de você. Só depende de uma decisão sua. Então, a negligência é o primeiro motivo que nos leva, é o primeiro empecilho que nos leva a não ter a vida de oração que nós deveríamos ter. E aí, eu quero ler com você uma carta que John Wesley mandou para um dos seus discípulos em agosto de 1760, que é uma carta que nos traz ensinos assim preciosos. Eu vou abordar aqui alguns tópicos assim muito, muito preciosos. Só que antes, eu queria agora... Cadê a galera da postagem? Tá ok? Então, agora, antes da gente ir para a cereja do bolo, nós ainda temos aí, nós vamos até 15 para as 9, né? Que nós começamos 15 para 8, nós vamos até 15 para as 9. Então, antes da cereja do bolo, vai no Instagram agora, tem uma postagem lá na página da igreja, e eu queria que você comentasse algo que você aprendeu nessas duas aulas que nós tivemos
na primeira e nessa até esse momento. Então, nós vamos dar aqui 2 minutinhos para você ir no Instagram, comentar lá na postagem, e se quiser, além de comentar, marcar alguém, marque, mas comente. E, gente, comenta algo que você aprendeu. Para de colocar só aquele negócio da mãozinha ali, que se você tem preguiça até de comentar uma postagem, imagina de orar, né? Que comentar uma postagem não dá 20 segundos, 30 segundos, imagina você ficar meia hora, 40 minutos buscando a Deus. Então, vai lá agora, tá bom? Vai lá agora, comenta na postagem do Instagram, e aí a gente vai voltar para a gente ler essa carta que John Wesley escreveu para um dos seus discípulos, que impactou a minha vida, e olha que ela foi escrita no ano de 1760, e eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida também, com os ensinamentos. De volta, então, nós vamos agora, eu quero ler com você, como eu falei anteriormente, uma carta que John Wesley escreveu para um dos seus discípulos. Eu queria que você ouvisse com muita atenção, e aí nós vamos pontuar alguns aprendizados aqui para nós. Meu caro irmão, a conversa que tivemos ontem à tarde me deu muita satisfação. Quanto a alguns boatos que ouvi em relação a dissipar os seus haveres, beber imoderadamente e comportar-se indevidamente para com os habitantes de Silverton, estou convencido de que são equívocos. O que eu suponho é que você conversa muito com pessoas descuidadas e insensíveis. E espero que tenha cada vez mais cuidado em relação a todos esses fatos, abstendo-se da própria aparência do mal. Então, olha só aqui nessa primeira parte. Ele diz que o erro que o seu discípulo tinha cometido era o de apenas estar conversando muito com pessoas erradas. E pelo fato dele estar conversando muito com pessoas erradas, o nome dele estava envolvido em conversas que não eram verdadeiras. E aí ele dá um conselho: abstenha-se da própria aparência do mal. Ou seja, tem coisa que você não é só evitar o mal, é evitar a aparência do mal. Não é só evitar fazer a coisa errada, é evitar a aparência de que está fazendo também, né? Continuando, que nem sempre se aplicou à pregação quando poderia ter feito, você mesmo admitiu. Ou seja, ele reconheceu que ele não se aplicava, não se dedicava como ele deveria à preparação das mensagens, à pregação. Mas parecia determinado a remover esta objeção, assim como a outra de usar exercícios ou de vestimentos que causavam ofensa aos seus irmãos. Creio que igualmente se esforçará para evitar conversas frívolas e levianas, e a falar e a se comportar na frente de todos com aquela seriedade e oficiosidade que convém a um pregador do evangelho. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma maneira de se comportar para o cristão. Há uma maneira de se comportar para quem é líder. Há uma maneira de se comportar para quem é pastor. Há uma maneira de se comportar, sabe, de acordo com a função que você ocupa. Então, ele diz que creio que você evitará conversas frívolas e levianas. Sabe, às vezes o único erro que a pessoa comete é estar fazendo comentários errados com as pessoas erradas, para daqui a pouco ela estar envolvida num grande problema. Então, olha o conselho que ele dá, né? Sei que você vai se esforçar para falar e se comportar na frente de todos com a seriedade e a oficiosidade que convém a um pregador do evangelho. E seriedade não fala de cara feia, não fala de você ser carrancudo, não. Fala de comportamento, né? Não fala de você não poder brincar, de você não poder, não é disso. Fala de comportamentos e de atitudes que não condizem, né, com a vida de um cristão, com a vida de um líder, com a vida de um pastor. Claramente, alguns anos atrás, você estava vivo para Deus. Você experimentou a vida e o poder da religião. Olha só que coisa. Ele diz, você, alguns anos atrás, estava vivo para Deus, mas a religião te matou. Sabe, o dia a dia das tarefas religiosas acabou por destruir o relacionamento do discípulo dele com Deus. Sabe, talvez o dia a dia da igreja,
sabe, os problemas que ele tinha que resolver da igreja, as mensagens que ele tinha que preparar, os cultos que ele tinha que dirigir, mataram o relacionamento dele com Deus. Aí ele continua: não será que Deus pretende que as provações às quais se sujeitou não o trouxessem de volta a isso? Você não pode ficar parado. Você sabe que isso é impossível. Ou seja, queridos, ou você está avançando ou você está regredindo. Você deve avançar ou retroceder. Ou deve recuperar esse poder de ter uma intimidade com Deus e ser um cristão completo, ou em pouco tempo não terá nem poder e nem aparência, nem dentro nem fora. Ele está dizendo, ou você recupera a sua vida de intimidade com Deus, ou senão, daqui a pouco, você não vai ter mais nem aparência de cristão. Ele está dizendo, agora você só tem aparência. Você perdeu a essência, você perdeu a presença de Deus. E ele diz, e se você não voltar e não recuperar sua intimidade, daqui a pouco nem aparência você vai ter mais. Por quê? Porque nós não ficamos parados. Ou você avança ou você retrocede. Se você ora, você está avançando todos os dias um pouco. Se você não ora, você está regredindo todos os dias um pouco. Radicalmente, contrário a ambos, é essa capacidade de ridicularizar os outros e torná-los insignificantes por expor suas reais ou supostas fraquezas. Isto eu seriamente aconselho você a evitar. Prejudica você, prejudica os ouvintes e enormemente prejudica aqueles que são expostos e tende a torná-los seus inimigos irreconciliáveis. Sabe aquela pessoa religiosa que ela acha que ela é certa em tudo e ela fica expondo o problema dos outros sem necessidade? Né? Então, ele também condena isso na vida do seu discípulo. Algumas vezes também tem sido traído por falar o que não era exatamente verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo aqui com muito amor e carinho que ele mentia em algumas vezes. Né? Ele diz, você tem sido traído por falar o que não era exatamente verdadeiro. Acautele-se disso acima de tudo. Nunca aumente, nunca exagere alguma coisa. Seja inflexível no apego à verdade. Ele está dizendo, olha, sempre seja verdadeiro. Por pior que seja a verdade, ela sempre vai ser o melhor caminho. Ele diz, você tem sido traído em alguns momentos, né, para falar aquilo que não é exatamente a verdade. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Entendeu ou não? Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então ele diz, apegue-se, seja inflexível com a verdade. Não negocie a verdade, não flexibilize a verdade. Seja exemplar nesse ponto. O que quer que tenha sido no passado, que todos saibam agora que John Trembath, que era o nome do discípulo dele, olha só, seja o que aconteceu no passado, mas que daqui para frente todos saibam que John Trembath abomina a mentira, que ele nunca promete algo que não cumpre, que sua palavra equivale a um compromisso. Peço que seja diligente nisso, seja exemplo de verdade, sinceridade e simplicidade religiosa. O que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo que é atualmente, é a carência de leitura. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo para o seu discípulo, você está tendo esse tipo de comportamento, você está tendo esse tipo de problema porque você não lê. O que está te prejudicando é a carência de leitura. Gente, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Se você não desenvolver o hábito de leitura, e eu não estou falando só da leitura da Bíblia, mas de ler bons livros, você nunca vai se tornar, sabe, o máximo que você pode se tornar. Você nunca vai crescer o máximo que você poderia crescer. Então ele diz, o que percebo que tem lhe prejudicado excessivamente é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por essa razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Ele está dizendo, porque você não lê, você perdeu o gosto pela leitura. E, consequentemente, a tua pregação caiu de nível, caiu a qualidade da tua pregação. Você é apenas o mesmo há 7 anos. É vigoroso,
mas não é profundo. Sabe? Ele prega com aquela pegada, com aquela energia, com aquela força, mas não tem profundidade, não tem conhecimento, não tem. Por quê? Porque não lê, porque não tem vida de intimidade com Deus, porque não lê bons livros, não aprofunda, não tem conhecimento. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. Gente, que texto fantástico. Goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida. Ele está falando, olha, isso não é para os outros, é para você. Ler e orar diariamente, isso vai trazer vida para você. Não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre frívolo, medíocre e superficial pregador e cristão. Faça justiça à sua própria alma. Dê-lhe tempo e meios para crescer. Ele está dizendo, ei, seja justo com você mesmo. Seja justo com a sua alma. Dê tempo e meios para que ela cresça. E não permaneça. Ele diz, você é o mesmo há 7 anos. Entra ano, sai ano, você continua o mesmo. Por quê? Porque não lê. Porque não tem intimidade com Deus. Porque não ora. Ele diz, não passe mais fome. E é lógico que ele está falando fome de conhecimento, fome espiritual. Carregue a sua cruz e seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra. E então todos os filhos de Deus se regozijarão e não se afligirão com você. Aí, atenciosamente, John Wesley. Eu quero ver aqui no comentário o que você colocou. Gente, é fantástico, sabe? Olha só. A frase do pastor José Gonçalves, a oração é a respiração da alma. Saia da zona de conforto. Glória a Deus, verdade, é sobre isso. Uau. É isso aí. Gente, quanto ensinamento num texto tão pequeno, né? Então, a gente precisa entender a importância da nossa vida de oração, para que a gente seja um cristão completo, para que a gente tenha um comportamento ideal, para que a gente tenha vitória sobre tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que tenta nos impedir, para que a gente possa viver a vida que Deus tem para nós, para que outras pessoas possam ser transformadas através do nosso testemunho. Sabe, mas sem uma vida diária de oração, de leitura da Bíblia e de leitura de bons livros, você vai ser sempre um cristão medíocre, frívolo e superficial. Como pregador, nem se fala. Existem muitos pregadores que têm um conteúdo, mas não têm uma mensagem. Conteúdo você pega na internet, você pega num livro, mensagem é gerada dentro do seu coração, mensagem é gerada na tua intimidade com Deus. Você pode até se inspirar na mensagem de outros quando Deus já gera no teu coração. Você usa todo um aparato para preparar aquilo que Deus colocou no seu coração. E tem muitos pregadores que a gente percebe que não tem vida. Tem conteúdo, mas não tem vida. Por quê? Porque não tem vida com Deus, não tem vida de intimidade com Deus. E se não tem vida para nós, não vai ter vida para quem ouve. Chega de vida cristã medíocre, chega de liderança medíocre, chega de pastoreio medíocre, chega, sabe? É tempo da gente ir para águas mais profundas, é tempo, sabe, da gente viver a excelência, é tempo, sabe, da gente fazer o melhor, é tempo da gente se tornar o melhor que a gente pode se tornar em Deus. Mas não tem outro jeito. Lembra que a gente falou na aula passada?
não tem outro jeito. É oração, Bíblia e conhecimento. Ok? Gente, queria agora que você que ainda não curtiu a nossa transmissão, eu quero ler aqui alguns comentários que foram colocados no nosso Instagram. Você que ainda não comentou, você precisa ir lá e comentar, tá bom? Mas eu quero colocar, olha só, o Pedro, o meu Pedro lá, Pedro Maciel, que Deus faz tudo em seu tempo, né? Ele postou aqui. Glória a Deus, que Deus te abençoe, filho. Beijo no teu coração. Pedro e o João estão acompanhando. Beijo no coração de vocês. Amanda Caroline colocou aqui assim, ó. O ato de orar deve fazer parte dos nossos hábitos de vida. A oração deve ser o alimento espiritual diário. Sem oração não há direção. Perfeito. A Welita Macedo colocou aqui, essa série da Escola de Inteligência Bíblica tem nos dado a oportunidade de mudar de postura enquanto cristãos, pois entendemos que orar não é apenas um ato, mas precisa ser constante e diário. É isso aí. Pois a persistência é o caminho da vitória em todas as áreas da nossa vida. Se não temos intimidade com Deus hoje, como faremos parte da vida com Ele na eternidade? Gente, esse povo é muito inteligente. Meu Deus. O Luiz Negreiros botou aí, o Luiz Carlos, precisamos orar diariamente para ter intimidade e assim perceber a resposta de Deus. Pastora Neide, estudos preciosos. As orações curtas são alívio imediato. Porém, as orações diárias geram resultados permanentes. É isso aí. Deixa eu ver mais algum aqui, não dá para ler todos. Deixa eu ver aqui. William Barros, oração, conexão, comunhão com Deus. Sem oração, sem conexão e comunhão com nosso Pai. É isso aí. A Thelma, nossa vida de oração traz salvação a nós e a nossa casa. Ana Paula, você só terá sucesso em todas as áreas da sua vida se tiver uma vida de oração com Deus. A Meirielle, o segredo é persistir na oração. Por último aqui, o Glauco Veras, oração é algo que precisa ser praticado diariamente por todo cristão, para o alimento do espírito. É de suma importância o exercício diário. Orar mais ação. Perfeita compreensão, perfeito, a gente. Hoje eu quero, se você ainda não deu like aqui na nossa transmissão, clica aí, dá um like, isso ajuda na remuneração do nosso canal, né? Então isso nos ajuda. E eu quero desafiar você. Olha só, essa série, ela tem 5 aulas. Hoje foi a segunda. Nós temos mais 3 segundas-feiras, se Deus permitir, nós vamos estar aqui. E eu quero que você grave agora essa hashtag, eu vou até o fim, porque a maioria das pessoas começa, mas não termina aquilo que começa. Começa a ler um livro, não termina. Começa a assistir uma série de mensagens, não termina. Então, essa série você vai até o fim. Você vai botar essa hashtag, faz um stories aí, tá? Pega uma frase que você aprendeu, faz um stories e coloca a hashtag eu vou até o fim, porque nós temos mais 3 aulas pela frente com conteúdo fantástico e na próxima segunda-feira eu espero você e um convidado, traz um convidado com você para a nossa live, para a nossa aula. Segunda-feira, 19h30, nós temos o nosso terceiro encontro, ok? Eu quero orar pela sua vida. Se você não comentou ainda na postagem, não deixa de ir lá. Se você ainda não deu like na transmissão, também não deixa de fazer e nos ajuda a espalhar essa mensagem, esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, ok? Quero orar agora pela sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo de aprendizado, de revelação, de conhecimento da tua palavra e da tua vontade para nós. A nossa oração é que o teu Espírito nos ajude a vencer todos os empecilhos que têm nos impedido de ter uma vida diária, constante, insistente de oração. E que nós possamos viver isso na prática e desfrutar dessa vida vitoriosa que o Senhor tem para quem tem uma vida diária de intimidade com o Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de intimidade contigo e, com certeza, uma semana de intimidade é uma semana de vitórias. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Até a próxima segunda-feira. Eu te encontro